Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Como é que tá o som aí? Som ok? Som, imagem. Tudo bem, pessoal? Ok. Muito bem. Boa noite, um abraço em todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Já 20 horas e 2 minutos já, né? Vamos fazer a nossa prece e darmos início ao nosso estudo de hoje, né? Só dar uma ajeitadinha aqui. Só um instantinho. Pronto. Ok. Vamos lá então? Então vamos fechar os olhos, vamos elevar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por podermos estar juntos novamente nesta sala virtual, neste ambiente virtual, nesta página, em que nós damos o nosso melhor e também recolhemos da espiritualidade dos amigos encarnados as boas vibrações com que nos envolve neste momento. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa o nosso ambiente pessoal, abençoa os irmãos que estão conosco no plano físico e espiritual. E que a luz do Teu amor se derrame sobre todos nós, envolvendo os nossos corações, envolvendo os nossos pensamentos, para dulcificar os nossos sentimentos e clarear a nossa mente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que as boas intuições do alto possam facilitar o nosso aprendizado e possam dar rumos à nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, um grande abraço. Boa noite a todos que estão chegando aí, né? Cristiane de Fátima, Júnior Costa, boa noite, Leila Lima, Jô Bonasa, Direma Mendes, Lide Cantarucci, Antoniette Borges, Inês Salles, Regiane Alvarenga, Rosenir Moreira, Magali Neves, Flávia Bercelli, Daiane Cristina, Jaqueline Freitas, Cristiane de Fátima, Maria Isabel, e assim vai, pessoal. Não vou conseguir citar todos vocês, porque tá, né, pessoal, continua chegando, mas sintam-se todos abraçados e que Jesus nos abençoe, né? Vamos então, pessoal, dar continuidade ao livro Nos Domínios da Mediunidade, né, que nós estamos fazendo, do André Luiz, né, o espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier, tá? Eu gosto muito da série do André Luiz, né? São livros que me ajudaram muito na minha vida e que abriram horizontes, né, de entendimento para mim a respeito da vida espiritual. Eu acho fantástico, né? Os livros do André Luiz, toda a coleção, começando pelo Nosso Lar, né? Toda a coleção é maravilhosa, né? Então, vamos estudar, né? Esse livro é sobre mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade. Nós estamos no capítulo 22, tá? Semana passada a gente tentou fazer, mas a gente não conseguiu. Na verdade, a conexão estava muito ruim, né? Mas vamos ver que hoje deve dar para a gente estudar direitinho. Se vocês se lembrarem, pessoal, nós estamos falando daquela moça, né, que estava na reunião mediúnica para se tratar, né? E o André Luiz estava observando a reunião e aquela moça entrou num transe que não era mediúnico, era um transe anímico, né, que era o seu passado que estava vindo à tona, né? Eram conteúdos dela do passado. Todos nós temos esses conteúdos das outras encarnações que nós vivemos, né? Em alguns momentos, esses conteúdos vêm à tona, geralmente acompanhado por emoção.
tem algum estímulo de fora que desperta certas lembranças do passado, a pessoa que nós já fomos no passado, né? No caso dela, a gente viu que tinha um espírito nas proximidades ali da reunião mediúnica, que o André Luiz até percebeu a presença dele, mas não era ele que estava incorporando na moça, na senhora, na moça. Ele apenas era o estímulo para que as recordações dela viessem à tona. E aí ela entrava nessa espécie de transe, né, que era um transe anímico, porque eram coisas dela mesmo. O André Luiz e o Hilário, eles perguntaram, né, mas isso aí se enquadra no animismo, né? Uma mistificação inconsciente, né? Aí o Aulus se apressou em explicar que não se trata de mistificação inconsciente, né? Não se trata, é um fenômeno anímico, sim, mas não é algo que deva ser adotado como um termo, né? Nós devemos adotar um termo pejorativo, né? Ele falou, esse termo não é preciso para esse tipo de situação. Por quê? Não se trata do engodo, não se trata de uma má fé, mesmo que inconsciente, não se trata disso. Se tratam de conteúdos que fazem a pessoa sofrer. Inclusive o Aulus dizia que ela deveria ter o mesmo tratamento que qualquer espírito que está sendo atendido ali, né? Não deveria ser tratada de forma diferente, né? Em nenhum lugar, vamos dizer assim, né? Ele está explicando para o André Luiz, né? Que a priori qualquer doutrinador não deveria tratar desse fenômeno diferente do que nós atendemos os espíritos necessitados. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali buscando o tratamento, ela é um espírito necessitado também, né? Só que está encarnado, né? Então nós temos que lembrar disso. Ok? Então, feita essa introdução ligeira, né? Vamos então para a continuidade, né? Esse foi o último parágrafo. A pobre irmã deveria ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam, pois era também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabelecesse a harmonia, né? Que é o que eu tinha falado, tá? Então vamos lá. O Aulus continuando, né, na explicação. Um doutrinador sem tato fraterno, né, apenas lhe agravaria o problema. Porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Pessoal, só esse parágrafo aqui já dava um livro, já dava um curso, né? Só esse parágrafo aqui, né? Vocês entendem? Então, né? Se fosse um doutrinador sem tato fraterno, que não é o caso do Raul Silva, que é o doutrinador aqui, nessa reunião, né, que o André Luiz está analisando, talvez desse um corretivo, talvez desse uma bronca da pessoa, talvez chamasse para falar que tudo era dela mesma, né? E colocasse a coisa de uma forma ruim, né? Colocasse de uma forma ruim para a pessoa, né? Que não iria ajudar no tratamento da pessoa. Tá, tem certas situações que vão se repetindo de uma forma inconveniente, né? Tem certos padrões que vão se repetindo e que às vezes para você quebrar isso aí, até para despertar a atenção da pessoa para a necessidade de um tratamento, até de uma psicoterapia mesmo, né? Às vezes é preciso chamar a parte para conversar. Olha, você está percebendo o que está acontecendo? O que você tem sentido durante as comunicações, tá? Podemos até entrar nesse assunto em casos específicos. Até o Divaldo, num dos vídeos ali, ele explica isso. Quando começa a repetir muito certos padrões né, e você percebe que é muito da pessoa. Então, às vezes,
precisa, merece uma abordagem à parte, merece um cuidado especial, individual, né? Fora ali do grupo e tal, para explicar, para conversar com a pessoa, para buscar alternativas, né? Ok? Então, isso é uma situação, né? Agora, não de você ver como aquilo, como uma coisa inconveniente, né? Quer dizer, a primeira vez que acontece, ou tem acontecido algumas vezes, mas às vezes até de formas diferentes, né? Nós precisamos ter o tato fraterno para atender aquela personalidade que está vindo à tona, né? Nós temos que ter o tato fraterno de compreender que ali é um tratamento também para os médiuns, para todos, né? Não apenas os médiuns e não apenas para os espíritos, mas para todos nós encarnados também, tá? Então é muito importante isso para a gente não, às vezes, não colocar a coisa de uma forma muito pesada, né? Inconveniente, assim, que venha cair mal para a pessoa que está precisando de apoio, de orientação. Às vezes não é dada nem orientação, é só dada a bronca mesmo, né? Colocado de uma forma que, parecendo que a pessoa está querendo enganar todo mundo, está querendo, né, aparecer, está querendo... Não é nada disso, são apenas conflitos do inconsciente que estão se expressando, né? E é bom que se expressem porque isso vai ser positivo, vai ser terapêutico para a pessoa, né? Eram coisas que estavam fazendo mal no inconsciente da pessoa, tá? Agora, essa frase aqui final é extremamente importante, né? Primeiro é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. É muito importante, não apenas com relação a essa questão dos conteúdos anímicos, mas é importante também com relação à própria filosofia do trabalho mediúnico, né? A própria filosofia do trabalho mediúnico. Porque, na verdade, as casas espíritas, em termos gerais, elas estão fazendo o contrário. Elas estão querendo primeiro fortalecer a vítima para depois remover o mal, né? E o André Luiz e o Aulus é bem claro que primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Então, às vezes, você precisa da desobsessão, até precisa da própria presença da pessoa, em alguns casos. Eu tenho sempre falado isso para vocês, com critérios, com cuidados, com prudência, né? Não vamos nos aventurar, mas às vezes é preciso fortalecer a primeira pessoa para depois... primeiro é preciso remover certos males, né? Em termos de presenças que estão ali próximas, para depois fortalecer a pessoa, né? Fortalecer com o conhecimento, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Fortalecer com a orientação, fortalecer com... Né? A gente tem feito o oposto, nós temos feito o contrário. E por isso que os resultados têm sido complicados. E por isso que a gente vê um grande problema nas casas espíritas com relação ao atender dos médiuns que chegam, né? Que estão querendo fortalecer o médium que está ali à volta com obsessão e com a mediunidade explodindo ali. Aí o médium não consegue participar direito das coisas, não consegue nem entender direito das coisas, né? Os cursos que está falando, Alexandre, mas eu vejo muita gente que faz e vai bem e tal. Lógico, eu também conheço. Eu já vi muitas pessoas que começam um curso básico, vai bem, começa lá o estudo do Livro dos Espíritos, vai bem, as leis morais, estuda o Evangelho e tal, tranquilo. Mas esses casos que vão bem, então são os casos críticos. Esses não são os casos críticos. Esses são os casos mais leves. Que a pessoa não está lá com tanta dificuldade assim. Né? Não são os médiuns que estão lá com a mediunidade aflorada, incorporando para todo lado. Não são. São os casos que vão se adequando aos cursos, aos estudos, sem maiores problemas. Então, esses casos, ok. Agora, e a legião de irmãos que chegam precisando de ajuda, precisando de orientação
mediúnica específica, às vezes até de darem passividade num ambiente protegido, de uma reunião mediúnica, melhor lugar para a pessoa poder movimentar suas forças mediúnicas, né? E esses casos? Esses casos eles não se enquadram tão bem naquela carreira que a gente quer que as pessoas entrem. Todo mundo entre por aquela carreira e siga bem, sem dar trabalho, né? Nos cursos vários que a casa propõe, né? Então, isso aqui, o que o Aulus colocou é bem isso mesmo. Primeiro é preciso remover o mal, ajudar a pessoa a se equilibrar, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Aí, com o tempo, junto com a prática, a teoria, né, o entendimento, como se fortalecer, mas a pessoa já está mais equilibrada, né? Ela já está conseguindo já se sentir melhor, aí você vai entrando com todos os cursos, né, palestras, tudo que for possível para ajudar na parte de fortalecimento teórico, né, que precisa. É muito claro, isso aí para mim, na experiência que eu tenho, tanto na área da psicologia quanto na área da casa espírita, né, das reuniões mediúnicas, para mim isso é claro como o sol. Ok? A Maria Lígia colocou passividade, preferência no ambiente apropriado. No evangelho, no lar, não seria apropriado? Não, a princípio não, né, Maria Lígia? Não estou dizendo que é proibido, né? Mas a princípio não. É lógico que tem situações e situações, né? E é difícil a gente colocar tudo no mesmo pacote, né? E rejeitar tudo, assim. Tem situações específicas, pode até ser necessário, às vezes, né? Mas, de preferência, não. Né? De preferência, não. Até porque pode ter pessoas que não estão habituadas com esse processo, às vezes ficam muito impressionadas, aquela coisa toda. Então, não é conveniente, né? Mas aí chega na casa espírita, às vezes um médium chega, um médium novato, um médium que está chegando justamente porque está percebendo, está incorporando em casa, está descontrolado, né? E às vezes chega na casa espírita, às vezes no meio da palestra dá um mal-estar na pessoa, na hora que vai tomar o passe ela incorpora, né? Aí você fala, ó, você tem que estudar, meu irmão, você tem que estudar, vai lá para o curso básico, né? Aí a pessoa vai para o curso básico, mas tá lá, né? O curso inteiro lá, zonzo, sentindo as presenças e necessitado, né? Nem tá ouvindo o que está sendo falado no curso básico, né? Por quê? Porque precisa da atenção no campo mediúnico primeiro. Precisa da orientação nesse campo. Precisa, às vezes já está incorporando, então, né? Eu atendo individualmente, né? A pessoa incorpora, eu atendo o espírito, vou orientando, tal. O que você sentiu, vou explicando como é que é a mediunidade, né? E quando é o caso, com o tempo eu vou encaminhando para a reunião mediúnica. Quando a pessoa já tem um mínimo de equilíbrio para ir para a reunião, eu vou encaminhando, né? E vou encaminhando também para os estudos, né? Na medida que a pessoa possa, que ela tenha essa condição de aproveitar os estudos, porque senão não adianta, entendeu? Então a gente às vezes usa a questão do estudo como se fosse também uma coisa mágica. Ó, você vai estudar, vai ficar bom. E não é assim que funciona. Até para a pessoa aproveitar o estudo, né? Até para a pessoa aproveitar, vai tempo às vezes, para ela se equilibrar, para ela conseguir até ouvir o que a gente está falando, porque ela está lá presente e não está nem ouvindo. Tem muitas pessoas que estão aqui ouvindo nesse momento aqui, que estão na live aqui, que não estão nem conseguindo entender direito o que a gente está falando. Às vezes estão tão envolvidos pelas influências, pelos conflitos, por tudo que está acontecendo com ela, que ela não está nem conseguindo prestar atenção direito. É assim que acontece com o pessoal que chega, tá? Então não é essa coisa mágica. O estudo é essencial, mas cada coisa no seu tempo, cada coisa é o remédio no tempo certo, né? Existe um método para isso, né? Ok? E às vezes o pessoal quer jogar todo mundo para o estudo. Tem que estudar, tem que estudar. E a pessoa não consegue aproveitar o estudo, né? Ok? Então vamos lá, né?
Vamos continuar. É, aquela irmã podia ser considerada médium, né? Quer dizer, perguntado ali, né? O André Luiz, o Hilário estavam questionando o Aulus, né? Aquela irmã que estava ali num transe anímico, né? Poderia ser considerada uma médium? Como não? Como não? Um vaso defeituoso, elucidou o instrutor, pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Não é? Então, vocês vejam, né? Vocês estão entendendo? Ela é uma médium, sim. Né? Ela é uma médium, sim. Tanto que ela sentiu a presença daquele espírito ligado a ela do passado, né? Aquele espírito que pelo jeito matou ela. Né? Então ela sente a proximidade, ela entra por reflexo condicionado, ela entra em transe anímico. Ela entra na frequência do passado. Por quê? Porque ela havia se fixado demasiadamente nas ocorrências do passado. Porque a gente já viu que conforme a gente valoriza determinada coisa, conforme a gente supervaloriza determinado evento, nós acabamos nos fixando indevidamente naquele evento. Né? A gente já conversou numa das aulas, dos estudos aí, nós já conversamos sobre isso. Né? Toda coisa que a gente valoriza demais, a gente supervaloriza, mesmo que a pessoa foi morta, foi assassinada. Mas a supervalorização desse fato e a fixação em demasia nesse fato, a vida continua. Né? Quer dizer, ninguém verdadeiramente morre. Morre organicamente, mas continua vivendo espiritualmente. Né? E tem um futuro, tem a eternidade pela frente. Toda vez que a gente quer se congelar, se fixando demasiadamente, nós acabamos nos fixando no tempo e no espaço. Nós acabamos nos congelando no tempo e no espaço. Ou seja, a vida é dinâmica, a vida está acontecendo, os séculos estão passando e eu estou preso ali, congelado, cristalizado no tempo e no espaço. Assim também fatos cotidianos do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Você discutiu com alguém lá há 10 anos atrás, né? E você se fixou demais naquilo, valorizou demais o que a pessoa falou para você, né? Que até hoje não conseguiu superar. Não conversa com a pessoa, que você supervalorizou uma situação e acabou se fixando, às vezes até vindo a desenvolver uma depressão, né? Ou depois um transtorno de pânico aí, veio a desenvolver um problema mais sério, que teve como início aquela discussão ali. Veja que não vale a pena, né? A gente supervalorizar as coisas negativas que nos ocorrem, né? São aprendizados, né? E a gente tem que saber aproveitar os aprendizados que a gente tem, né? Tirar o melhor dos aprendizados, né? Então, a nossa irmã, ela não conseguiu fazer isso, acabou se fixando demais. E agora, com a presença desse espírito que fez mal a ela no passado, ela entra espontaneamente nesse transe anímico, né? Mas pode ser considerada médium? Sim. Ela só é como um vaso defeituoso. Por que defeituoso aqui, né? É porque ela tem essas cristalizações, esses conteúdos conflitivos no inconsciente que estão vindo à tona no presente e fazem dela uma pessoa que, se ela não tomar cuidado, ela pode agir como que uma alienada no presente. Porque ela vai viver o presente sob a ótica do passado. Entendeu? Então, alguns comportamentos dela podem não ter uma coerência com o que ela está vivendo no presente. Entendeu? Podem ter coerência com o que ela viveu no passado, mas não com o que ela está vivendo no presente. Entendeu? Então, isso é como se fosse uma patologia, um problema, né? Psíquico, né? Mental, que precisa ser tratado, resolvido, né?
Porque senão ela realmente ela passa a ter dificuldades no presente, né? Inclusive para lidar com a mediunidade dela que existe, mas que hoje pode misturar muito com esses conteúdos do passado, né? Por enquanto, né, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la, né? Quer dizer, no momento é melhor, ela está recebendo ajuda, né? A caridade alheia, o auxílio, é o que vão fazer ela melhorar, tá? Ok? Mas depois ela pode, né? Ela pode até talvez trabalhar como médium, ela pode ir se aproximando dessa área, né? O que a Maria Goretti está dizendo aqui, né? Que ela está chamando de médium esponja, né? É pela facilidade que ela tem de absorver, né, as influências, as energias, as presenças que ela sente, né, no dia a dia dela, tá? Tá dizendo que não é fácil. Realmente não é fácil, Maria Goretti. Não é fácil, esse termo médium esponja não existe, tá? Vamos dizer assim, só esclarecendo aqui, não é uma classificação que vocês vão encontrar no livro dos médiuns, isso aí é mais uma brincadeira, né? É mais um modo que as pessoas acham de expressar, né, o tipo de mediunidade que tem, mas não que seja uma classificação que a gente use, né? Mas é essa facilidade que as pessoas têm de absorver essas energias e tal. Exige mais prudência, exige mais vigilância, exige mais prece, mais evangelho, exige mais autodomínio, né? Melhoria do padrão vibratório, exige mais. Quanto mais potencial magnético você tem, dependendo do tipo de mediunidade, você pode produzir muita força mediúnica. Você tem uma capacidade magnética de atrair muito forte, mas você tem que tomar cuidado, né? Porque vai ter mais dificuldade, normalmente, né? A Maria Lígia colocou, né? Relembrar a passagem de um parente faz o mesmo sofrer da energia desta passagem. Você está falando que você está chamando de passagem é o desencarne, Maria Lígia, que está chamando de passagem aqui, né? Você ficar relembrando o desencarne daquele parente, seria isso que você está falando, né? Se faz o mesmo sofrer a energia dessa passagem, né? Desse momento do desencarne, né? Certo. Sim, de certo modo sim, né? Você se fixar demasiadamente no desencarne, né? No falecimento daquele parente, ao invés de lembrar dos momentos bons, pode sentir saudade, isso é normal, né? Mas é um problema quando a pessoa se fixa demais naquele parente e fica sofrendo demais e lembrando da pessoa, e lembrando do acidente, lembrando de como viu a pessoa já morta, de como viu no enterro. Então fica sempre enviando esse tipo de vibração que o desencarnado recebe esse impacto vibratório, dificultando a sua melhora, dificultando a sua adaptação à vida espiritual, né? Então é uma coisa realmente que a gente podendo ir, a melhor coisa é ir se desligando dessa lembrança, que não é desamor. A pessoa acha que ir esquecendo, deixando cair no esquecimento assim é desamor, mas não é. A melhor forma de ajudar é você se desligar. Quando lembrar para fazer uma prece. Lembrar para fazer uma prece, ó, Deus abençoe aquele parente que a gente ama muito, que a gente quer que esteja bem e tal. Acabou a prece, desliga. É a melhor coisa para a pessoa que desencarnou. Ela vai receber sua prece, pode mandar um vaso de flores com seu pensamento, um cartão bem bonito, manda lá, né? Um presente para a pessoa, aquilo que ela mais gostava, manda para ela em pensamento, mas depois desliga.
Desliga. Confia em Deus. Mesmo Deus que está cuidando de você aqui, está cuidando do seu parente lá. Entendeu? Então desliga. Você já ajudou, né? Já prestou o seu culto, a sua reverência àquela pessoa, né? Que para você é uma pessoa admirável, amável, né? Então fez a sua prece, agora desliga. Cuide da sua vida. Vai trabalhar, vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido, vai cuidar da mãe, do pai, né? Porque esse pessoal vai ficar sentindo a sua falta se você ficar muito cristalizado, né? Ok? Então, esses precisam muito que você esteja bem, né? E até aquele que se foi, certamente gostaria que você estivesse bem, né? Aquele que se foi também, não gostaria de ver você triste, chorando. Gostaria de ver você feliz, né? Se te ama, quer ver você feliz, com certeza, não é? Então a gente tem que pensar dessa forma para a gente superar certos lances mais difíceis, né? Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhes tendemos, desligando sem fim do passado. É muito interessante isso que o Aulus explicou aqui, que é verdade, é o que é necessário mesmo, né? Então, como é que a gente faz? A pessoa incorpora não, a pessoa entra num transe anímico, né? Não é uma incorporação mediúnica, é anímica, é um transe anímico, né? Mas ela está, entre aspas, incorporando, vamos dizer assim, ela está nesse transe uma pessoa que ela já foi no passado. Por isso que o Aulus está dizendo, ela deve ser ouvida em tudo como sendo aquela pessoa do passado. Ok? Como é que foi essa existência do passado que ela ficou fixada? Como é que foi a situação que ela sofreu? Que ela foi assassinada? O que aconteceu? Qual foi o drama que ela viveu? Pode ser que venha à tona fragmentos desse passado, né? Então nós devemos ouvir como sendo como se fosse um espírito que está incorporando. Ele vai falar, vai chorar, vai reclamar, vai esbravejar, vai ter raiva, né? E você vai conversar, é verdade, meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar, né? E vamos usar todo o arsenal de recursos da doutrinação, do esclarecimento a um espírito que fosse, né? Nós vamos usar para essa pessoa com a qual nós estamos conversando. Vamos fazer uma prece junto com a pessoa, né? Se a gente conseguir, né, que a pessoa queira fazer uma prece conosco, tá? Como se fosse um espírito. Nós temos que usar argumentação. Por quê? Porque era uma pessoa do passado que pensava também, que também tinha inteligência, que tinha suas emoções, tinha suas paixões, tinha os seus problemas, entendeu? Está com as suas dores ainda no seu perispírito, as lesões que sofreu. Então nós vamos propor tratamento. Olha, nós estamos medicando, olha, o médico está aí cuidando de você. Está colocando o remedinho que você precisa, olha como está aliviando. Do mesmo jeito que nós fazemos com o espírito que está incorporado no médium. Nós estamos tratando daquela pessoa que ela já foi. E essa pessoa sendo tratada, o conteúdo emocional sendo dissolvido conforme ela vai expressando, porque o passado eu já expliquei para vocês, no passado não vai mudar, mas a emoção que estava associada ao passado vai mudar, precisa mudar, entendeu? A energia que ficou associada ao passado, essa que precisa mudar, né? Por exemplo, você pode, numa primeira sessão, num consultório, você pode falar sobre um evento do passado, dessa vida mesmo, né? Você pode falar
com muita raiva, com muito choro, com tal, uma primeira vez. Na décima vez que você está falando sobre aquele assunto, às vezes você pode falar até dando risada já. Já passou por aquela fase de expressar toda aquela emoção, você já pode analisar melhor a ocorrência, você já, né? Você gastou, o passado não mudou, a experiência que você teve é a mesma. Você está repetindo de novo a mesma experiência que você já contou. Você está contando de novo, está falando, dando mais detalhes. Mas você já não sofre mais com aquilo. Por quê? Porque a energia que estava, a emoção que estava associada àquela recordação já foi trabalhada. Entendeu? E o problema é essa energia, não é a experiência em si. O problema é a energia que ficou retida, né? A emoção que ficou retida. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ficando claro? Né? Certo? Né? Então, pode ser que essa mesma personalidade ela venha à tona várias vezes. E cada vez que ela vem melhor. Eu já atendi muitos pacientes assim, né? E cada vez que vem aquela subpersonalidade, ela vem mais, menos explosiva em termos de emoções, de raiva, né? De inconformação, né? Ok? Então, olha, tem que ser recebida por nós nessa base, para que se use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se enfim do passado, né? Então, devagarzinho, porque é sempre um problema moral, né? Então, a gente vai usando o remédio moral. Vamos usando Jesus na nossa argumentação, com o tempo, né? Se houver possibilidade. Cada caso é um caso, né? Então, vamos ver a continuação aqui. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar, estão vendo? Né? Quer dizer, aquela personalidade que ela já viveu no passado, ela deveria, a critério, ela deveria ter sido atenuada, eclipsada, vamos dizer assim, né? Pela matéria densa de uma nova encarnação, um novo corpo, um novo sistema nervoso, uma nova personalidade, né? Só que não, né? Não aconteceu isso no caso dela. E não acontece isso no caso de muita gente. Muitas e muitas pessoas. Isso aqui é mais comum que qualquer outra coisa. Todos nós temos certos núcleos do passado, mais densos ou menos densos, mais problemáticos ou menos problemáticos. Todos nós temos. Certo? Então, ela reencarnou de novo, né? Um novo corpo. Deveria essas lembranças ter sido atenuadas, mas não. A intensidade delas, imagina um eletro que tem aquela, né? Às vezes está indo assim, tchum, 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 aí tem uma ocorrência, tchum, né? O eletro fica doido, né? É como se fosse o registro. Imagina esse momento onde houve muita oscilação. Esse aí é o momento daquele núcleo denso de forças negativas, de emoção negativa, de conceitos negativos, de uma experiência traumática, né? É justamente esse momento de grande oscilação. Por isso que nós devemos evitar no presente grandes oscilações. Aprendermos a viver em paz é extremamente importante hoje. Muito mais do que a gente imagina. Os espíritos amigos não querem que a gente fique doido para um lado para o outro, tenso. Eu preciso fazer a caridade. E sai tenso, brigando com todo mundo. Não, porque eu tenho que fazer a caridade. Calma. Né? Isso não vai nos ajudar, não. Isso é o que nós mais fizemos no passado. Criamos tensão, criamos oscilação, grande oscilação. Não tem problema nenhum com fazer a caridade. Todos nós devemos fazer a caridade. O problema é quando a gente começa a exagerar
no nosso modo de querer fazer as coisas, começa a querer controlar todo mundo né? E se intrometer em certas coisas que não devia, na vida dos outros e tal, criando tensões, criando brigas, criando dissensões, às vezes que não precisava. Aí fica criando essas grandes oscilações que vão ficar registradas no nosso inconsciente. Geram problemas orgânicos, geram problemas emocionais, geram problemas psíquicos. Vocês entendem, pessoal, que nada mais certo do que aquela frase, não há um caminho para a paz é o caminho. Aprendemos a fazer as coisas sem tensão. Você fica criando tensão aqui, ali, lá, né? E é o cultivo da paz mesmo. Por isso que a meditação é importante, o autoconhecimento é importante, o conhecimento, tudo isso que a gente está estudando aqui é importante. Porque senão a gente está buscando a paz, está fazendo coisas que vão nos afastar da paz. Às vezes a pessoa fala, estou ansioso para viver em paz. Pois não vai encontrar nunca a paz desse jeito, porque a ansiedade não combina com paz. E hoje o que a gente vive é uma ansiedade muito grande, né? E por consequência uma tensão muito grande que acaba sendo gerada. E não há necessidade disso, né? Vocês entendem, pessoal? Ok? Esse cultivo da paz, que não é a paz do Mar Morto, tá? Também não é a paz do Mar Morto. Nós podemos ser ativos, produtivos, comprometidos, mas de uma forma equilibrada. Às vezes a pessoa cria um monte de compromissos, aí chega final de ano, a pessoa fica uma pilha de tanto compromisso, de tanta coisa para fazer. E por que faz isso consigo próprio? Né? Por que faz isso consigo próprio? Por que se desestrutura desse jeito? Né? Ok? Não há necessidade disso. Ninguém vai ganhar o céu desse jeito. Alexandre, mas a gente tem que aproveitar todo segundo, porque não pode parar um segundo, porque os Espíritos falam que a gente tem que aproveitar. Não. A Joana de Anjos, ela fala o contrário disso. Ela fala no livro Amor, Imbatível Amor, né? Que muitas vezes as pessoas entram numa compulsão pelo fazer. Né? Elas entram numa compulsão que afasta do equilíbrio. Às vezes a pessoa, nas palavras dela, às vezes a pessoa não se permite nenhum momento de ócio. Porque o ócio também, a gente critica tanta ociosidade. Aí vem Joana de Anjos e fala, às vezes a pessoa não se permite nenhum momento de ócio. É aquela doideira o tempo todo, aquela compulsão de fazer. E sai de uma atividade doutrinária, vai para outra, depois vai para outra e vai para outra. Né? Não precisa também tanto exagero. Tudo que a gente faz de uma forma também muito exagerada é uma fuga de outras coisas que não estão sendo cuidadas, estão sendo negligenciadas, estão sendo deixadas de lado. Né? Então a gente é mestre em fazer isso, até com o espiritismo a gente faz isso. Né? Ok. Certo? Então, nós precisamos um pouco mais de não ação. Ah, Alexandre, agora não. Nós precisamos um pouco mais de não ação. Nós precisamos um pouco mais de vida interior. Sermos menos para fora, né? A gente cai muito na armadilha da ação, né? Então é uma ação compulsiva, né? Nós precisamos um pouco mais de não ação, né? De contemplação, de meditação, né? De autoencontro, de vida interior. Nós precisamos um pouco mais disso, né? Certo? Ok, vamos ver aqui, né? Então, assim, a personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar, né?
Em seguida, Aulus disse que aquele caso era mais comum do que se pensa. Aí, tá vendo o Aulus dizendo? Que esse casos assim é mais comum, né? E se a gente não aprender a diminuir essa nossa bipolaridade, né? Da gente ficar para cima e para baixo o tempo todo, né? Equilibrar, nós estamos muito bipolares, né? E toda subida acentuada, muito exagerada, vai ter um rebote aí também, entendeu? Por isso que nós devemos evitar, né? Os espíritos falam assim, na alegria, moderação, na tristeza, resignação. Então, são medidas protetivas, né? Para que nós não vivamos nessa bipolaridade que a gente tem vivido socialmente e individualmente falando. Aprendemos a sermos um pouco mais lineares, né? Sem tantas oscilações, né? E isso a gente faz aprendendo a ser menos eufórico, alegre, né? Descontraído, jovial, mas menos euforia, mais constância, menos euforia, né? Mais constância, menos balbúrdia, né? Alegria sim, menos balbúrdia, né? Mais autoencontro, mais serenidade. Isso ajuda a gente a evitar essas grandes oscilações que no presente e no futuro, né, vão ficar registrados em nós, impondo certas necessidades de reequilíbrio, né? A luz diz que aquele caso era mais comum do que se pensa. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora, né? Olha que interessante. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que um dia envergaram outrora, né? Que envergaram outrora, né? Que um dia envergaram. Vocês entendem? Então ele está dizendo assim, né? Está usando a imagem do mendigo que no passado foi um fidalgo, foi uma pessoa importante da corte, né? Tinha dinheiro, tinha prestígio, era conde de alguma coisa, era, né? Tinha um título. E hoje, arrastando aquele manto esburacado da fidalguia do passado, né? E às vezes, né, você vai conversar com a pessoa, né, e aqui sem nenhuma crítica, é apenas analisando o fenômeno em si, que é um fenômeno muito interessante. Às vezes você vai conversar com a pessoa, é uma pessoa altiva, né? Às vezes a pessoa tem aquela pompa ainda, né? Ela tá lá com o carrinho de papel, com o cachorrinho do lado, com a coisa, mas ela tá lá com aquela... Intimamente, ela vive ainda, muitas e muitas vezes, intimamente, ela ainda se sente aquele fidalgo importante. Todos somos importantes perante Deus, não importa se a gente é mendigo, é da corte, ou seja de onde for, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, vocês entendem? É o passado ainda falando muito alto dentro da pessoa. E às vezes, se você for conversar com a pessoa, dependendo do jeito que você falar com a pessoa, você sabe com quem você está falando, né? Tem várias situações, tem várias possibilidades aí, né? Da pessoa que está vivendo o presente, mas com a ótica do passado ainda, né? Ok? Vivendo a lei de causa e efeito, né? Sofrendo, inclusive, com a lei de causa e efeito devido ao que fez no passado, mas ainda está naquele personagem, né? Ainda está intimamente. Se a gente fosse conversar com o eu profundo dessa pessoa em transe, a gente encontraria não o mendigo, a gente encontraria o fidalgo do passado, né? Certo? Vamos ver aqui. Nós já estamos quase acabando, né? Opa, peraí. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo
a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Né? Quantos escravos da necessidade e da dor. O que ele quer dizer com isso? Escravos da necessidade e da dor. As necessidades várias, né? Pode ser necessidade financeira, pode ser necessidade afetiva, pode ser necessidade no âmbito da família, do corpo mesmo, a perda da saúde, né? Ligado à dor, processos rudes de sofrimento. A pessoa é escrava daquela situação no presente. Escrava, está presa àquela situação. Porque foi a necessidade para essa encarnação, né? Ela fica atrelada àquela situação complicada, complexa, difícil, dolorosa, né? Que você analisa, às vezes você é chamado a ajudar, às vezes você analisa, nossa, como é que eu vou conseguir ajudar isso aqui? Às vezes a situação tão complexa, é a pessoa que está escrava, presa àquela situação de dor, de sofrimento, né? E aí ele questiona, né? O Aulus questiona, né? Quantos escravos da necessidade da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Quer dizer, elas estão sofrendo já o reflexo daquela encarnação, mas elas ainda trazem dentro de si as causas dos males que elas sofrem hoje. Quer dizer, elas ainda trazem a vaidade e o orgulho que fizeram aquele estrago na vida delas. Já estão vivendo uma situação de causa e efeito difícil, uma situação kármica difícil, estão presas à dor e ao sofrimento, mas ainda estão na mesma vaidade, o mesmo orgulho. Não amoleceram o coração ainda, que era o objetivo da dor. Vocês entendem? Era o objetivo da dor, era esse. A única função da dor, na verdade, é essa, é abrir as janelas do nosso coração, as portas da nossa alma, né? Para a luz do amor, né? Deus não quer que a gente fique sofrendo. Ele quer que a gente aprenda, né? É dinamite que faz buraco na rocha, né? E às vezes o nosso coração está uma rocha. Aí vem a dinamite do sofrimento, das situações dolorosas, difíceis, né? Que às vezes a gente não aproveita. Por falta de entendimento, por falta de flexibilidade, de maleabilidade, né? É muito importante isso aqui. Até para que os sofrimentos que a gente esteja passando, a gente consiga aproveitar de fato. Senão, nós vamos ter que voltar outras vezes para sofrer a mesma coisa. Se a gente não aproveitar para transformar em amor, se a gente transformar em ódio, em rancor, em mágoa com Deus, em revolta com a vida, nós não teremos aproveitado os sofrimentos que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos passando. Ou seja, elas não alcançaram ainda o objetivo a que elas se destinavam. Elas não fizeram o trabalho ainda que deveriam fazer dentro de nós, porque nós ainda não deixamos, né? Certo? Por isso que a revolta é sempre ruim, né? A revolta, a mágoa, o ressentimento, embora sejam fenômenos naturais, né? Possíveis de nós sentirmos, tal, não é interessante que nós estacionemos nesses sentimentos. Nós podemos sentir tudo que é possível sentir, mas não é interessante que a gente estacione nesses sentimentos e se cristalize neles, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? Porque senão a gente supervaloriza certas coisas e aí fica pior, fica cada vez pior ao invés de melhorar, né? E a vida foi feita para a gente melhorar. E se o resultado prático de tudo que a gente está estudando aqui não for fazer a gente irradiar mais luz, irradiar mais amor, viver mais paz, né? Para que está servindo esse conhecimento que a gente tem estudado? O resultado prático de tudo que a gente tem estudado deve ser nos iluminar. Deve ser
adquirirmos mais harmonia íntima, mais paz. Se nós somos espíritas, né? Ou estudiosos do espiritismo, ou simpáticos, estamos lendo, estudando e tal, e com o tempo nós não vamos nos tornando mais harmônicos, mais em paz, mais amorosos, é porque alguma coisa não está funcionando bem, vamos dizer assim, né? Nós precisamos rever, né, o modo como nós estamos fazendo as coisas, né? O modo como estamos usando a informação, né? Porque o resultado prático deve ser esse, né? Deve ser esse. É o desejável, é o necessário. É, lógico que ninguém vai mudar da noite para o dia, né? Ninguém vai virar anjo, virar santo, da noite para o dia. Se nós nos tornarmos mais humanos, já estará de bom tamanho. Um pouco mais harmônicos, aí que tá. Não precisa de tanta coisa, tanta correria, não é isso. Né? É um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz interior. Né? Então nós precisamos repensar algumas coisas, né? Ah, Maria Lígia, o conhecimento sem ação nada vale. Mas aí que tá, né? O equilíbrio, né, Maria Lígia? Aí que tá a necessidade do equilíbrio, né? Você pode ter conhecimento e você pode ter ação, mas aí a gente precisa aprender a equilibrar as coisas, né? Sem exageros, nem para um canto nem para outro, né? Sem exagero. Às vezes a gente hipertrofia a mente, né? E faz muito pouco, realmente, né? E às vezes a gente cai numa ação também desgovernada e não para, às vezes, para analisar também, para se centrar um pouco mais, precisa um pouco mais de parar um pouquinho, né? Então é importante isso, né? A Marli Rodrigues colocou, achando que você sente, de certa frequência, um vazio, uma tristeza, a ausência de alguma coisa que você não sabe, né, do que é, né? Pode ser de vidas passadas? Frequentemente é, Marli. Frequentemente é. Sempre tem a ver com o homem velho, né? Sempre tem a ver com o passado nosso. Só que, aí que tá, de novo, não devemos cultivar esses estados. Viu, Marli? Nós não devemos cultivar esses estados de nostalgia, de tristeza, de vazio. Nós não devemos, podemos senti-los, mas não devemos cultivá-los. É diferente. Por quê? Porque à medida que nós vamos cultivando, tem pessoas que cultivam esses estados. Elas acabam se comprazendo em ficar rememorando o passado, em ficar sofrendo pelo passado, falando do passado, revivendo o passado, né? Ou revivendo esses sentimentos, né? Se comprazendo em reviver esses sentimentos de tristeza, de nostalgia. Isso não é legal. Tá? Por quê? Porque nós vamos aprofundando nesse buraco aí. E esse buraco, ele vai indo, não é chegar na China não, né? Que na Terra o buraco vai dar do outro lado, né? Esse buraco vai dar na outra encarnação. A gente vai aprofundando no baú não é o baú da felicidade, é o baú da infelicidade. A gente vai parar lá no passado. Né? E a gente vai aprofundando e vai se alienando. Porque a vida está nos chamando no presente convidativa. A vida está nos convidando para vivermos, para sermos felizes no presente. E nós não temos motivos para ficar querendo ir para o passado. O passado foi sempre pior do que o presente. O passado foi sempre pior, pessoal. Teve momentos bons, algumas pessoas interessantes, importantes, tal, mas o foco é no presente. Construir para o futuro. O futuro será muito melhor do que o passado. Então, nós temos que estar muito focado no presente, no estudo, no autoconhecimento, na caridade, na ajuda, na mediunidade, né? No pensamento positivo, na boa convivência, aprender a conviver, né? Participar, se envolver, se comprometer com coisas boas, né?
Então, isso é importante, né? Cultivar bons hábitos no presente, eliminando os hábitos nocivos que nos chamam para o passado, entendeu? Então, isso é saudável. Isso é higiene mental. Isso é renovação mental. Por isso que a gente reencarnou, é para fazer uma nova história, uma nova gravação, né? As gravações do passado, no nosso LP lá, tá tudo com problema, né? Nós temos que fazer uma nova gravação, uma gravação mais feliz do presente, né? Para jogar para o nosso arquivo do passado, né? Para o nosso inconsciente, coisas boas que a gente vive, que a gente está vivendo, entendeu? Então, aí fica legal, né? Aí a gente acaba tendo saúde no presente, a gente acaba criando bons vínculos, diferentes do passado, né? Criando boas amizades, participando de grupos interessantes, fazendo bem, né? Aí a coisa anda, aí a gente se torna feliz de fato, né? Não precisa muita coisa para a gente ser feliz, né? Mas atenção a essas coisas que a gente está falando aqui, né? Certo? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Já estamos na hora para não incumpridar muito o estudo, não cansar muito vocês também. Pessoal, eu andei conversando com o dono da página aqui do Espiritismo Brasil, a gente realmente ele falou que vai parar mesmo as lives aqui na página, tá? A gente está fazendo por enquanto aqui, mas vai parar, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui a minha página para que vocês possam adicionar, possam curtir, possam para manter um contato, né? Porque muitas pessoas a gente pode até perder o contato. E deixa eu colocar aqui para vocês, né? Para a gente não perder o contato, né? E depois, onde a gente for fazer o estudo, a gente entra em contato com vocês e vocês vão estar ligados a gente de alguma forma, tá? Então curtam a página aí que eu coloquei, né? Acho que apareceu aí, né? E a gente vai se contactando, tá? Eu tô falando isso porque de uma hora para outra, não sei se semana que vem a gente vai estar aqui nessa página ainda fazendo o estudo, tá? É uma coisa que não depende de mim, né? Eu falei para ele, enquanto eu tiver lá, meu nome estiver ativo ainda para poder publicar na sua página, eu vou publicando. Quando você cortar a gente lá, a gente para, né? Então, não sei até quando a gente vai continuar, tá? Então, vamos fazer a prece, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos por mais essa oportunidade radiante que nós tivemos de termos o contato com a informação espírita, também nos conhecermos mais profundamente, identificando as nossas necessidades profundas e também as nossas potencialidades a serem desenvolvidas ao longo do tempo. Sabemos que a presença divina está em todos nós, está em toda parte e em cada um de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está em vós. Sabemos que está dentro de cada um de nós. Então, muito obrigado, Senhor, por essa possibilidade e por podermos caminhar no sentido da luz. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um forte abraço e até quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aí. Um abração.